Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao vídeo de hoje. Nós iremos resolver questões da nova CPROI. Sim, nós separamos 20 questões inéditas para a certificação do profissional de investimento. Essa nova certificação da Ambima, e eu tenho certeza que tu não vai encontrar em outro lugar essas questões inéditas que nós vamos resolver juntos. Antes de eu abrir o vídeo, abrir as questões, abrir a prova com vocês, eu peço para você que não é inscrito no nosso canal, te inscreve no canal, ativa o sininho para que tu receba toda a trilha que eu estou fazendo com vocês da nova certificação do profissional de investimento, a CPROI. Nós também temos as trilhas, a playlist da trilha da CPROR e da CPA, que os meus colegas aqui na Top Invest estão fazendo também. Então, nós estamos entregando para vocês um conteúdo de qualidade e totalmente gratuito. E eu só peço que em troca o teu like, perfeito? Sem mais delongas, deixa eu abrir a prova aqui, vamos lá. Pessoal, nós separamos aqui, o time da Top separou 20 questões inéditas da nova certificação CPROI. O que eu quero trazer para vocês e chamar a atenção, que eu já toquei a sineta do conhecimento, quem me conhece sabe quando a sineta toca, é assunto relevante e importante para vocês. Gente, essa nova certificação, as questões são mais densas, lembrando que a CPROI possui menos questões do que antigamente, agora nós temos 40 questões, mas são questões mais densas, com os enunciados bem densos, que fazem o candidato ter muita atenção. Então, eu já te chamo a atenção para uma coisa. É fundamental que tu estejas descansado, com a mente tranquila, porque os enunciados são robustos e a prova está cobrando, tá? Essa importância, essa atenção sobressalente em cima dos enunciados, perfeito? Então, todos os apostos, toma um gole de café, respira fundo, oxigena o teu organismo e vem comigo, bora lá, não vamos mais perder tempo. Então, vamos resolver as questões da nova certificação. Deixa eu só mostrar para vocês aqui como que ficou estruturado, vocês já viram nas nossas trilhas, mas para você que está chegando agora aqui, é o seguinte, a Ambima em 2026 ajustou as suas certificações. Agora nós temos um caminho em forma de Y, aonde a CPA se faz necessária. Ela é a porta de entrada para tu te tornar um especialista em investimentos ou um especialista em relacionamento, aquele cara que vai trabalhar na gestão na rede bancária, tá bom? Dito isso, e vocês já entenderam isso em aulas anteriores que nós temos aqui na Top, vamos lá para as questões, beleza? Pega o teu papel e caneta e vem comigo para que possamos entender essas questões aqui. Bora lá então? A estrutura a termo de juros é um componente essencial na precificação de ativos e na elaboração de estratégias de renda fixa. Tá? Eu gosto de ir marcando os principais pontos, deixa eu pegar a caneta vermelha aqui. Na renda fixa. Um investidor pretende alocar parte dos seus recursos em títulos de crédito corporativo pré-fixado de baixo risco de crédito sem opções de recompra pelo emissor. Aqui a gente pode estar falando de CRI, CRA, debêntures, tá? A escolha deve ser feita de forma a minimizar a flutuação do mercado de títulos. O cenário econômico previsto inclui um aumento da inflação e um ciclo de elevação da taxa básica de juros. Então a gente tem juros subindo e inflação também subindo, tá? O que impacta os títulos com marcação a mercado, os títulos na curva, tá? Considerando essas condições e as características dos títulos quanto à maturidade e o cupom de juros, os títulos devem ser escolhidos pelo investidor, devem apresentar as seguintes características. Primeiro vamos entender uma coisa, pessoal. Quando a gente está falando aqui ó, de maturidade, tá? Eu estou falando de maturidade do título, do duration. Quando eu tenho um duration longo, eu tenho uma maior exposição à curva de juros, né? Porque esse título vai ter maior volatilidade. Então, no caso desse investidor aqui, a maturidade do ativo, o duration, deve ser menor para ter menos exposição às oscilações da inflação e da taxa de juros, tá? Lembrando que quando um título, a taxa de juros sobe, se esse título é indexado a ela, ele tende o seu valor nominal a ser depreciado, tá? Cupom de juros, o que a gente tem que entender? Que quanto maior o cupom, quando eu tenho um cupom maior, eu tenho uma concentração maior de pagamento desse cupom, que faz com que o duration seja reduzido, tá?
tendo uma redução, então, assim, de exposição e tendo uma redução de volatilidade. Então, o que seria sugerido ao cliente? Que tivesse um título com uma maturidade menor e um maior cupom, perfeito? Então tá, vamos ver aqui quem é. E galera, olha só, nós estamos ao vivo aqui com vocês hoje, tá? E eu quero que vocês, à medida que eu vou lendo o enunciado, vocês já vão colocando aqui para mim as alternativas corretas para que eu possa ir auferindo como vocês estão nos estudos, tá? Como vocês estão na preparação de vocês. Então, vai deixando aqui nos comentários, tá? Vai colocando para mim aqui as respostas, antecipando para que a gente possa resolver isso juntos, tá? Conforme eu te falei, uma menor maturidade e um maior cupom. Então, Então, a alternativa correta para essa questão, gente, é a letra B, tá? Eu vou reduzir a maturidade, reduzir o duration, reduzir a minha exposição, aí assim reduzir também a volatilidade da oscilação desse título e vou possuir um maior cupom, porque aí eu concentro os pagamentos e reduzo o prazo de exposição, reduzo o duration. Então, a alternativa correta, letra B. Bora lá, vem comigo, vamos lá. A questão de número 2, e vai colocando aqui, tá, gente? Eu leio o enunciado, você coloca aqui. Chama a atenção de vocês para uma coisa, olha o tamanho dos enunciados, por isso que vocês vão ter que ter muita atenção na hora da prova. Paula, especialista em investimentos, assessora o gerente da instituição sobre a realização de uma operação de arbitragem para um cliente. Ela notou que as ações da empresa XYZ estão sendo negociadas a R$50 na Bolsa de Valores. Então aqui, à vista, tá? Na Bolsa, ela está sendo negociada à vista. Enquanto o contrato futuro dessas ações da empresa está sendo negociado a R$52, tá? A opção de compra para a mesma data e com um preço de exercício, tá? Uma opção de compra de 52, sendo negociada ao preço de R$1. Paula deve orientar o gerente de modo que ele instrua a cliente da instituição a simultaneamente, então olha só, quando nós temos o mercado à vista com um valor menor do que o mercado futuro, o que nós temos que fazer? Qual seria a instrução que tu daria? Vai colocando aqui para mim no chat, gente. O que tu faria? Tu compraria as ações à vista, tá? E venderia os contratos futuros dessa empresa, que no caso, à vista está R$50 e no futuro 52. Quando eu entregasse, eu fosse liquidado lá no mercado futuro, eu ganharia nesse spread na diferença entre o à vista e o futuro. Então, a alternativa correta que eu quero que vocês coloquem aí para mim seria a comprar ações à vista e vender contratos futuros da empresa, tá bom? Quem respondeu letra A, está correto, parabéns pessoal, vem comigo, vem participando, vem respondendo, vem colocando as tuas dúvidas, tá? Que a gente está aqui para sanar toda e qualquer dúvida. Vamos para a alternativa de número 3. Bora lá. Ana está avaliando alguns tipos de investimento e seu consultor levantou a possibilidade dela investir em certificados de operações estruturadas, em COI, com diferentes perfis de risco e ativos, tá? O consultor explica que nesse tipo de investimento há muitas possibilidades de estratégias e operações com maior ou menor liquidez. Por isso, ela está curiosa sobre as características de liquidez desses produtos e como isso vai afetar o seu investimento, caso ocorra uma situação que a obrigue a deixá-lo antes do vencimento. Então, a gente está falando aqui de liquidação antecipada. Liquidação antecipada de COI, tá? O consultor afirma, Ana, que nessa hipótese, liquidação antecipada de COI geralmente gera deságio pela falta de liquidez, tá? Lembrando a vocês, tá, que
Os COIs, tá? A sua grande maioria não existe garantia de recompra, perfeito? Então, vamos às respostas. Alternativa A, negociar seu COI livremente no mercado secundário devido à alta liquidez, assim como são as ações. Não, negativo. O COI possui baixa liquidez no mercado secundário. Muitas vezes, tu não consegue nem sair da tua posição porque não existe contraparte. Vender o COI pelo preço original a qualquer momento ao emissor, o que garante liquidez do papel. Não, o emissor não existe a recompra, tá? Muitos, a grande maioria, tá? Não existe recompra. Alternativa C, vender o COI antes do vencimento, mas é possível que haja deságio. Essa alternativa aqui é a que nós já havíamos falado aqui anteriormente, tá? A alternativa D, resgatar o seu COI a qualquer momento sem perda de valor investido, caso seja um COI de capital garantido. Vai haver perda sim, pessoal. Então, a alternativa correta que eu quero que vocês coloquem aí para mim. Qual é a alternativa correta? Correto, gente. Letra C. Vender o COI antecipadamente irá gerar um deságio desse investimento, tá? Vai ter um deságio porque os COIs possuem baixa liquidez no mercado secundário. Perfeito? Parabéns quem colocou aí a letra C. Vamos lá, vamos ler aqui. Olha só, então vocês estão reparando que a densidade dos enunciados. Francisco, investidor de alta renda, busca uma estrutura personalizada para gerenciar o seu patrimônio. Durante uma conversa com um profissional de investimento certificado pela Ambima, que seria então o nosso CPROI, ele menciona que está avaliando as opções entre carteira administrada, fundos de investimento e fundos exclusivos. São 3 tipos de investimento distintos aqui. O profissional explica que essas alternativas possuem características distintas, por óbvio, em relação à custódia, tributação e autonomia de escolha de ativos. Francisco deseja um modelo que lhe permita definir integralmente sua estratégia de investimento sem seguir diretrizes de gestor responsável por múltiplos cotistas. Então, ele não vai poder ter fundos de investimento que possuem um gestor e nenhum fundo exclusivo porque também possui gestor. Tá? Além disso, quer compreender como a tributação incide sobre os seus ganhos e qual dessas estruturas proporciona maior controle individual sobre a carteira de ativos. Com base na explicação fornecida pelo profissional de investimentos, a alternativa melhor atende o perfil e as necessidades de Francisco é o quê? Eu já marquei que é a carteira administrada porque vai oferecer para ele uma maior flexibilidade, tá? Porque ele já quer isso, ele já está buscando uma flexibilidade, uma escolha nos ativos, tá? E a tributação também vai ser variada, por quê? Nesse caso aqui, a tributação da carteira administrada, se ele operar abaixo de R$20 mil, ele não vai ter imposto incidido sobre isso aqui, tá? Mas, acima, ganhos de capital acima de R$20 mil, nós temos o imposto de renda de 15% recolhido por DARF, tá? Pelo próprio investidor. Então, alternativa A, a carteira administrada. Até aqui está correto, pois oferece maior flexibilidade na escolha de ativos e a tributação ocorre diretamente sobre o investidor, que também está correto, tá? Então a alternativa A está correta. A alternativa B, um fundo de investimento tradicional. Não, ele não quer fundo de investimento porque ele não quer o quê? Ele não quer seguir um gestor. Então a B já não faz sentido. Um fundo exclusivo também não faz sentido porque ele não quer um gestor. Uma carteira administrada em um fundo exclusivo não faz sentido porque ele não quer um fundo. Então a alternativa correta para essa questão é a letra A. Quem é que respondeu aí para mim? Diz para mim aqui no chat. Quem respondeu letra A, por favor? Letra A é a alternativa correta para você que respondeu letra A. Vocês estão de parabéns. Vamos lá, galera. Vamos para a questão de número 5. Galera, eu interrompi aqui a super aula do Mateusão, mas se eu interrompi é por uma boa causa, porque eu tô podrão, mas eu tenho um recado mega fantástico para te passar. E é, de verdade, aqui um baita presente que eu tô trazendo para vocês. Porque, olha só, essa galerinha aqui que já foi aprovado comigo. Gente, é pessoal que passou lá na CPA 20 em 2025, passou na CPA 20, passou na CPA 10, passou na CPA 20, passou na SEC. Então,
a gente aprovar a galera não é nenhum rocket science. Afinal de contas, o Top Invest existe aqui desde 2011 e a gente já aprovou centenas de milhares e milhares de alunos aqui pro mercado financeiro. Agora, o grande ponto que eu quero que você pense é o seguinte, ó. Quantos profissionais em todo o mercado financeiro você conhece que são mal sucedidos? Para aí e pensa. Não estou dizendo o cara que não avançou na carreira, tá? Isso aqui é um mérito próprio. Estou falando alguém que trabalha no mercado financeiro e ganha mal. Bom, a resposta é simples. Esse cara aqui não existe. Porque a gente tem várias e várias dessas manchetes aqui o tempo todo, né? Você deve ter visto já alguma delas, né? Qual o salário médio dos profissionais do mercado financeiro? Com pagamentos que podem chegar aos 20 mil reais mensais, o mercado financeiro oferece salários considerados glamourosos. Os salários no mercado financeiro podem chegar a 56 mil reais. Conheça as atividades e remunerações do segmento. As profissões em destaque concentram-se nas áreas de planejamento financeiro, controladoria, tesouraria, contabilidade e fiscal, relações com investidores. Mercado financeiro tem salário de até 44 mil reais. Quais são os profissionais buscados, né? Banco de investimento, empresas de meio de pagamento, fintechs, gestoras de fundos e private equity lideram contratações no setor. Gente, eu falo aqui várias vezes, falo inclusive lá no meu perfil várias vezes, o problema não é a quantidade de vagas. Tem muita vaga e o mercado está demandando muitos profissionais. O problema é o quanto a galera está realmente capacitada para chegar lá na entrevista, chegar na hora da vaga e realmente atender os pré-requisitos. E se você acha que esse negócio de altas remunerações aí é coisa da internet, não é não. Inclusive, eu parei meu sábado aqui, gravei com alguns bancários e dá uma olhadinha no que esse cara aqui tem para te contar. Christian, qual que é a maior vantagem, o maior benefício de ser bancário hoje em dia? Cara, projeção de carreira. Tu começa com atendimento ao público, tu vai progredindo, tu vai fazendo network, conhecendo gente importante, conhecendo gente com uma história muito bacana. Tu vai adquirindo conhecimento ao longo do tempo, tem toda essa progressão, além da grana também tendo progressão ao longo de todo o tempo. Tá, e falando de grana, quanto que é grana? 5 mil? Cara, um pouco mais. 10? Um pouco mais. 15? Um pouco mais. 25? Dá pra ir mais que isso. Milhotinha? E além do banco, cara, uma certificação financeira vai te abrir N hipóteses, N lugares para você trabalhar. Inclusive, um deles é aqui na Portfel, conosco no Grupo Primo. Gente, essa aqui, inclusive, é a minha consultora de investimentos, a senhorita Ana Beatriz. Esse aqui é o Léo, o chefe do B2C, o Rick Silva, o Lu, que é nosso CEO da Portfel aqui. Cara, a Ana, sozinha, cuida hoje de uma carteira de mais de 500 milhões de reais. Bom, 500 milhões de reais é um valor muito grande, praticamente inalcançável, é uma coisa muito grande. Olha só, essa galerinha toda aqui, ó, são os consultores de investimento que só nessa conference que aconteceu agora no finalzinho de janeiro chegaram aos 50 milhões de reais. Só que se esses caras aqui todos chegaram aos 50 milhões de reais, nesse semestre tem toda uma galera que vai aumentar, que vai chegar nisso no próximo semestre, e tem uma galera que já tem muito mais de 50 milhões de reais. Além disso, a Portfel, né, esse evento aqui, cara, lá do ano passado a gente fez uma festa lá que a gente bateu os 10 bilhões de reais e a gente já está organizando a festa que aqui a gente já está batendo os 20 bilhões de reais sob consultoria aqui na Portfel. Então você pode trabalhar no mercado financeiro, você pode trabalhar em banco, você pode trabalhar em gestor, você pode trabalhar em consultoria financeira. Essas 3 certificações vão te abrir uma porta gigantesca de oportunidade. Só que a Ambima mudou tudo. Antes era só ir lá, tirar, sair pronto, já estava capacitado. Agora, bom, são novas provas. A CPA, a CPROR e a CPROI. E a CPA sozinha é uma certificação base do mercado financeiro. Ela não vai servir para nada. Você precisa ter pelo menos a CPROR ou a CPROI. E realmente te preparar para o mercado financeiro é ter as 3. A CPA, que é a base do mercado financeiro, o ladinho aqui que a gente fala de investimentos e o ladinho que a gente fala de relacionamentos. E assim você vai estar super qualificado para disputar com essa concorrência gigantesca. Inclusive, olha a audiência dessa live aqui, pelas vagas que tão bem remuneram no mercado financeiro. E para isso, qual é o custo de uma certificação financeira? Qual é o custo de um curso preparatório? R$ 477 para a CPA 10,
797 para ser Pro-I e 797 para ser Pro-R. Somando tudo isso aqui, os 3 cursos te custam R$ 2.071. Só que eu tive uma ideia genial. Olha só, antes do carnaval, né? A galera diz que o mundo só começa depois do carnaval aqui no Brasil. Cara, para você que começa a estudar antes do carnaval, eu tive uma ideia. Eu vou pagar, entre aspas aqui, a tua inscrição das certificações. Olha só, se a taxa de inscrição lá da CPA é 225, da CPROR é R$500 e da CPROI é R$500, poxa, a gente fazendo as contas aqui, a gente tem R$ 1.225 de taxa de inscrição somente lá para a Ambima. Eu vou fazer um troço bem maluco, eu vou te dar esse valor aqui de desconto. Eu vou montar um combo aqui, já montei inclusive, a galera vai mandar aqui para vocês o link aqui embaixo, vai estar nos comentários fixados se você está vendo na reprise também, vai estar na descrição do vídeo, que é as 3 certificações da Ambima, a CPA, a CPROR e a CPROI, em 12 vezes de R$ 68. Ou seja, todas aquelas taxas da prova eu tô te dando de presente através de um desconto para você ter acesso por um ano inteirinho, os 3 cursos preparatórios das certificações. São R$ 1.225 de desconto sobre o nosso valor da tabela e um ano de acesso ilimitado para você passar de primeira e conquistar a tua vaga ou ser promovido no mercado financeiro que é repleto de oportunidades. Porque é muito mais do que um combo, gente. É uma chance de você se tornar um profissional completo de relacionamento, de investimento, dessa base do mercado financeiro e entrar numa das áreas mais rentáveis para a gente trabalhar esse ano. Um profissional mais completo, consequentemente, vai ter mais oportunidades. E qual que é o resultado? Poxa, você vai ter mais autoridade. Inclusive, eu sou daquele tempo que a gente passava numa certificação, a gente mandava um e-mail lá para mim, mas tinha uma plaquinha aqui, ó, Kleber Stonfis CPA 20, né, para trazer aquela autoridade. Porque o cliente talvez não saiba o que é, mas era tudo que você precisava, ela ia perguntar, e por que será essa plaquinha? Bom, essa plaquinha aqui significa que fiz uma prova dificílima, que eu entendo muito sobre investimentos, que eu estou preparado para te atender, inclusive, se o concorrente não tem, talvez você deva desconfiar, né? Vai te trazer mais acesso a outras vagas disponíveis, uma vez de que, poxa, as certificações são pré-requisitos obrigatórios, melhores salários e quanto mais preparado você for, menor vai ser a tua concorrência. Sempre é essa a história. Quanto mais preparado, menor a concorrência. Então, fica aqui o link nos comentários, fica aqui o link na bio. Cara, não deixa de aproveitar, porque não vai durar muito tempo, tá? 12 vezes de R$ 68, os 3 cursos, um ano ilimitado. Tô te dando R$ 1.225, que é basicamente um presente de pai aqui pré-carnaval para você pagar as taxas da Ambima. Mauro começou a investir de forma modesta no mercado de ações, tá? Ele faz algumas pequenas operações de compra e venda durante o mês, em valores que não somam R$20 mil. Então, o Mauro não paga IR porque ele está operando abaixo de R$20 mil, ele tem isenção, tá, desse tributo. Contudo, tá, isso aqui é para operações swing trade, operações mais longas. No day trade, iria incidir o IR, tá? Rapidamente, ele percebeu que há muitos fatores relacionados às despesas incorridas na negociação, como tributação, que podem impactar a rentabilidade dos seus investimentos. Dentre as despesas de negociação e os tributos que podem impactar a rentabilidade dos investimentos de Mauro, que podem impactar a rentabilidade dos investimentos de Mauro, não se preocupa no momento com quem, pessoal? Taxa de custódia existe, tá? Porque se ele tiver ativo, as ações estarão custodiadas. Existe taxa de custódia, existe a taxa de corretagem e existem os emolumentos por parte da P3. O que ele não vai se preocupar é com o imposto de renda, porque ele está operando swing trade ou position trade com o capital inferior das suas negociações de compra e venda abaixo de R$20 mil, tendo a isenção tributária do imposto de renda. Se ele operasse day trade, ele teria que pagar 20% de imposto de renda, mesmo operando abaixo de R$20 mil, tá bom? Então,
Letra D, quem colocou letra D aí pra mim? Vamos lá, galera, eu quero a participação de vocês aqui comigo, tá? Quem colocou a letra D está correta. Você já aqui, ó, já tem 5 questões dessa prova, tá? Bora lá, olha só. Um investidor, vamos para a questão de número 6, tá? Um investidor planeja alocar parte dos seus recursos em títulos de crédito corporativo pré-fixados. Aqui eu posso ter um CRI, um CRA, uma debenture, uma commercial paper, que é uma nota promissória, tá? De baixo risco de crédito e sem opção de recompra pelo emissor. O cenário econômico previsto inclui um aumento de inflação vai aumentar, e um ciclo de elevação da taxa básica de juros, também aumenta a Selic, tá? A escolha deve ser feita de forma a minimizar as flutuações do valor de mercado desses títulos. Considerando as características dos títulos, a melhor escolha do investidor é... Nós já respondemos uma questão dessa aqui, tá? Tu já entendeu que quanto maior a maturidade de um título, quanto maior o duration desse título, mais ele sofre as oscilações de taxa de juros e inflação na marcação a mercado desse título. Então, se a taxa de juros sobe e eu tenho um título pré-fixado, eu vou ter um deságio desse título, tá? Então, eu tenho que buscar uma menor maturidade para não ter tanta exposição e um maior cupom. Por quê? Porque quando eu concentro o pagamento de cupom, eu reduzo o meu duration, tá? Então, vamos lá, então. Alternativa A, maior maturidade, maior cupom. Vocês já entenderam que quanto maior o meu duration, mais exposição eu tenho, né, às oscilações e maior volatilidade. Então, não é. Menor maturidade está correto e maior cupom, concentração de cupom, reduzindo o meu duration. Aqui é a alternativa correta. Maior maturidade a gente já sabe que não é. Menor maturidade, menor cupom também não, porque quanto menor o cupom, maior o meu duration. Então, a alternativa correta, quem é que colocou letra B aí para mim, gente? Tô aqui de olho em vocês, hein? Letra B, a alternativa correta para a questão de número 6. Vamos lá, galera. Vamos lá que a gente tem bastante coisa aqui para resolver hoje. Bora comigo. Antônio está rebalanceando o seu portfólio, migrando parte do seu capital de ações para a renda fixa. Com foco na preservação de capital e isenção, foco na preservação de capital e isenção de imposto de renda. Então, quando a gente já fala em isenção de imposto de renda, nós vamos procurar por ativos que possuem isenção, como o quê? Como LCI, LCA, tá? Dentre outros, CRI, CRA, vamos lá. Ele decide investir em letras de crédito imobiliário, que é a LCI, e letras de crédito do agronegócio, que é a LCA, emitidas por bancos de médio porte, bancos de nicho, que oferecem taxas mais atrativas, pois possuem um risco maior. No entanto, ele adota a estratégia de pulverizar os recursos entre diversas instituições financeiras distintas, mantendo o valor em cada uma abaixo do teto de 250 mil. Para quê, Matheus? Para ter a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, tá? A razão técnica para Antônio escolher e distribuir seus recursos entre bancos de nichos diferentes, em vez de concentrar em apenas um ou dois títulos, é... Primeiro, ele está aqui nos mostrando que ele está buscando isenção fiscal, ele não quer imposto de renda, então ele está buscando uma LCI e uma LCA. Ele está diversificando, tá, nesses bancos de nicho. Por quê, Matheus? Para estar dentro do FGC, da cobertura do FGC. O Fundo Garantidor de Crédito cobre até 250 mil por emissor e até 1 milhão por CPF, tá? Então eu posso ter 4 instituições financeiras distintas com capital de 250 mil, tá? E aí o Antônio aqui, ele tá aportando menos de 250 mil, porque ele espera que esses títulos sejam valorizados e a valorização ele esteja coberto pelo FGC. Então, poxa, ele tá tendo uma percepção muito boa de blindagem do seu patrimônio, tá? Então, vamos lá, alternativa A. Maximizar a rentabilidade média da carteira na renda fixa. Ele pode até maximizar devido a isenção de imposto de renda, mas não é o objetivo dele. O objetivo dele está aqui na letra B, olha só. Reduzir o risco de montante coberto pelo FGC ser atingido. Então, ele já deixou o risco na cobertura do FGC, faz muito sentido. Caso ocorra a fusão e incorporação dos dois bancos dos quais seja cliente. Gente,
Nós tivemos agora, há pouco tempo, um caso de um banco sendo liquidado e as pessoas que possuíam seus investimentos dentro da cobertura do FGC já até receberam, tá? Então, aqui a gente está com a nossa... Porque aqui, ó, quando ele fala fusão e incorporação, a gente também pode falar de liquidação de uma determinada instituição financeira. Então, se o teu investimento está coberto pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, já diz o nome, Fundo Garantidor de Crédito, vai garantir aquele crédito que tu possuía dentro daquela instituição. Garantia de isenção de imposto de renda poderia ser, sim, uma visão do Antônio, o que só é permitido com bancos de nicho. Não, não tem nada a ver. E a gente está falando de títulos de letra de crédito imobiliário e de agronegócio que possuem isenção fiscal. Aumentar a diversificação concentrando o risco em um único setor. Também não tem nada a ver com concentrar o risco em um único setor. Nós estamos falando que ele quer reduzir o risco, tendo a cobertura do FGC, porque ele tem medo de fusão e incorporação. E aqui eu trago mais um ponto, que é a liquidação, tá bom? Então, a alternativa correta é a letra B. Quem colocou letra B aí para mim, pessoal? Vamos lá, eu quero ver vocês interagindo comigo, eu quero que vocês estejam antecipando as respostas para que eu possa ajudar vocês aqui na resolução e causar o entendimento de vocês para que não errem mais. Bora lá, questão de número 8. Vem comigo, pessoal. Marta tem 45 anos, deseja planejar uma renda complementar para sua aposentadoria que pretende iniciar aos 65 anos. Então aqui a gente tem 20 anos de aporte até ela querer se aposentar, né? Ela busca uma solução simples, baixo custo, solução simples, baixo custo, baixo risco de crédito, sem depender de seguradoras privadas. Perfeito. Então, se ela não quer depender de seguradoras privadas, baixo risco de crédito e baixo custo, ela tem que buscar por ativos do governo federal, tá? Títulos do Tesouro Nacional, tá bom? Vamos lá, então. Ela ouviu falar do título público do Tesouro Nacional, o Tesouro Renda Mais Aposentadoria Extra, que é uma nota do Tesouro Nacional, série B1. Ao analisar as características, ela nota que o título tem uma data de conversão em 2045, tá? Se nós pensarmos que de 2025 a 2045, nós temos 20 anos aqui, ela poderia começar a aportar nesse título do Tesouro Nacional, que é o Renda Aposentadoria Extra, e quando ele tivesse o período de conversão em 2045, ela começaria a receber. Deixa eu falar sobre os títulos do governo federal. São os títulos que possuem menor risco, né? Porque nós estamos rastreados em títulos do governo federal, tá? Esses títulos também, gente, eles são indexados ao IPCA, tá? Então, eles são indexados à inflação. Perfeito? Ele existe, esse título, o título Renda Mais Aposentadoria Extra, ele existe para gerar um pagamento após o período de conversão. Então, ele vai, após 2045, ele vai pagar por 20 anos, tá? E aí, aqui, ó, como ele não tem uma capa de seguro, ele não tem essa visão de, como um VGBL e um PGBL, tá? Basicamente, ele vai pagar esses 20 anos e não vai ser vitalício, é até 20 anos, tá? Não é vitalício. Então seria sim um ativo para que atenderia às necessidades dela e os desejos, porque ela quer ter baixo custo, solução simples, baixo risco de crédito, tá? Beleza, então vamos lá. Alternativa A. Ao investir no Tesouro Renda Mais 45, Marta deve estar ciente de que o fluxo de pagamento funcionará da seguinte forma, tá? Após esse período, por 20 anos, não sendo vitalício. Alternativa A, ela recebe juros semestrais desde a data da compra até 2045 e no vencimento recebe o valor principal. Não. Ele é acumulativo até o período de conversão. O que isso quer dizer, Matheus? Que eu acumulo, que eu vou aportando até 2045, quando chega o período de conversão, que tudo que eu aportei vai ser convertido em renda por mais o prazo de 20 anos, tá? Alternativa B, ela acumula capital até 2045, tá correto? E a partir desta data passa a receber pagamentos mensais, correto? Corrigido pela inflação, correto? Por um período fixo, correto? De 20 anos. Então, alternativa B apresenta aqui as informações corretas. Alternativa C.
O título garante uma renda vitalícia a partir... Não, vitalícia não, aqui ó, ó a pegadinha aqui, ó, aqui não, tá correto já, tá errado, tá? Não é vitalício, é por 20 anos. O título não paga juros nem amortizações mensais, ele funciona como zero cupom, não, nós estamos dizendo que esse título é corrigido pelo IPCA, pela inflação, então também não está correto. A alternativa correta, gente, deixa aí pra mim, eu quero ver vocês respondendo aqui no chat pra mim, galera. Vamos lá, tá? Deixa aqui que eu quero ver, ó. Alternativa B, parabéns quem respondeu a alternativa B, tá? Vocês estão mostrando conhecimento sobre os produtos de investimento e é isso que um profissional de investimento tem que ter, conhecimento amplo sobre os produtos de investimento. Vem comigo! Questão de número 9. Smith, um investidor qualificado, então para tu ser um investidor qualificado, tu deve possuir mais de 1 milhão investido ou ter a certificações do mercado. Vocês, como profissionais de investimento, CPROI, serão investidor qualificado. Eu, como um analista de valores imobiliários, CNPI, sou um investidor qualificado e tenho acesso a produtos de investidores qualificados, tá? Então, Smith, um investidor qualificado que busca diversificação e proteção contra o aumento das taxas de juros e da inflação, recebeu um e-mail da instituição financeira ofertando-lhe a possibilidade de aplicações em commodities. Beleza. No e-mail que a instituição mandou para ele, havia uma análise da equipe técnica da instituição explicando os benefícios do investimento nesse segmento. Lembrando que as commodities é quase 1/3 do PIB brasileiro, tá? O agronegócio, as commodities no Brasil tem participação de 1/3 no nosso PIB, então é de extrema relevância, o segmento extremamente relevante. No entanto, Smith tem receio de investir em commodities, devido ao alto custo de transação. Primeira coisa que a gente tem que entender, gente, que quando nós, investidores que não somos proprietários de terras, nós não somos tomadores do exterior ou aqui mesmo que necessitamos dessas commodities, nós vamos investir isso aonde? Nós vamos investir em derivativos de commodity, tá? Por quê? Esses investimentos ocorrem geralmente em derivativos. Porque quando tu compra uma commodity no mercado à vista, sem ser pelo derivativo, tu vai ter que ter um galpão logístico para receber essa commodity, tá? Vamos dizer que seja soja, tu vai ter que ter lá um galpão para receber as sacas de soja. Se tu comprou arroba de boi, tu vai ter que ter acondicionamento para os bois e assim sucessivamente. Então tu tem custo de armazenagem, tu tem custo de transporte, tu tem custo de segurar toda essa mercadoria, tá? Então, nesse contexto, ao optar por commodities, Smith deve investir para proteger de alta taxa de juros, pois esse investimento é favorecido com o aumento das taxas de juros. Não tá correto, tá, gente? Porque ele tá falando aqui, ó, dos custos de transação. Se ele vai investir em commodity no mercado à vista, tá? Aqui ele não diz se for no mercado à vista ou futuro, então não está correto. Investir sem receio do custo de transação, pois esse investimento é minoritário no mercado. O investimento no mercado spot, no mercado à vista é minoritário. As pessoas operam aonde? Majoritariamente através dos derivativos, reduzindo os custos de transação. Essa aqui pode ser a nossa resposta. Alternativa C. Está ciente que não receberá hedge contra a inflação, pois commodities são correlacionadas negativamente aos índices inflacionários. Não. D. Comprar no mercado spot, mercado à vista, que oferece menor custo de carregamento do ativo. Gente, comprar no mercado à vista, a contraparte que tu comprou vai te entregar. Ele vai perguntar, Matheus, onde é que é o teu galpão logístico para eu te entregar? Onde é que é o teu silos para eu entregar o milho que tu comprou? Mercado spot, eu estou comprando à vista aquilo. Eu estou comprando a commodity, tá? Então, aumenta totalmente meus custos de transação. A alternativa correta para essa questão, você que colocou aqui, deixa nos comentários aqui para mim, galera, eu quero saber. Alternativa correta, letra B, majoritariamente os investimentos em commodities feitos por investidores normais, mesmo que qualificados, é através do mercado de derivativos, tá? Tomem muita atenção nisso, pegadinha de prova, tá? Chegamos à metade já das nossas questões, já estamos na questão de número 10, vem comigo, olha só. Nelson, um investidor profissional,
com perfil extremamente agressivo. Deseja alocar capital em uma emissão de certificados de recebíveis, um CRA, no agronegócio, tá? Recebíveis do agronegócio. Seu objetivo é capturar a máxima rentabilidade possível oferecida pela operação, estando disposto a assumir a posição de primeira perda. Quando a gente fala que a posição de primeira perda, nós estamos falando aqui que ele tem um título subordinado, tá? Um título subordinado. Porque existe uma hierarquia, tá? Eu tenho uma cota sênior, eu tenho uma cota mezanino e eu tenho aqui a cota subordinada. Os pagamentos são conforme aqui, o primeiro a receber é a sênior, o mezanino ele tem ali um meio termo, tá? Ele vai receber depois do sênior, mas antes da subordinada. E a terceira é a cota subordinada, aonde que o risco é alto, né? Mas também lembra lá do risco e retorno. Quando eu tenho um risco alto, eu tenho uma possibilidade de retorno alta também, tá? Então, vamos entender. E capturar a primeira perda. A absorção inicial da inadimplência ocorre na subordinada. E também os riscos associados à conclusão futura do projeto, os riscos associados à conclusão futura do projeto ou safra. Então ele depende da safra. Quando a gente depende da safra, nós chamamos que ele é não performado. Tá? Não performada, a safra que lastreia os recebíveis. Considerando a hierarquia das classes, aqui está a hierarquia das classes, tá? E a natureza do lastro, aqui está a natureza do lastro não performado. O ativo que oferece maior relação de risco e retorno para atender a demanda de Nelson é um CRA não performado de classe subordinada, tá? Essa alternativa correta. A alternativa B, um CRA performado, classe mezanina. Classe mezanino, vocês já entenderam que é uma classe intermediária, que ela vai receber após a sênior ser paga. Alternativa C, um CRA não performado de classe mezanino. Também, porque aí aqui a gente está no performado, que está correto, né? Mas a classe mezanino está errada. Também não faz sentido. Alternativa D, um CRA performado de classe subordinada. Um CRA não, ele é não performado porque o projeto, não existe conclusão do projeto safra que lastreia os recebíveis, tá? Então a alternativa correta para essa questão é a letra A. Quem é que colocou a letra A aí, galera? Olha só, vocês têm que ter um entendimento sobre os produtos de investimento, tá? Um entendimento aprofundado, para não cair nessas pegadinhas de prova de enunciados. E não é nem pegadinha, ele está nos dando todas as informações, tá? E lembrem só o que eu falei lá no início do vídeo de hoje, dessa prova. Vocês têm que ter muita atenção nos enunciados, tá? Então quem respondeu, questão A, está correto. Parabéns, galera. Eu quero a participação de vocês aqui, tá? Eu quero que vocês também coloquem para mim no chat por que vocês ficaram com dúvida. Show? Vamos lá, então, questão número 11. A empresa de investimentos holding patrimonial comprou cotas do fundo imobiliário listado em bolsa. O fundo distribui rendimentos mensais. O contador da empresa, o fundo distribui rendimentos mensais. Isso aqui é o que, gente? Dividendo. Que para a pessoa física é isento de imposto de renda para FIIs, né? Fundo de investimento imobiliário é um FII. Tá? O contador da empresa questionou sobre a tributação desses rendimentos que caem na conta PJ. Diferentemente da pessoa física, para a pessoa jurídica, os rendimentos do FII. Vamos lá. Alternativa A. Os rendimentos do FII são tributados como receita financeira, não havendo isenção de IR sobre os rendimentos distribuídos. Essa aqui é a alternativa correta, tá? Não existe. E aí aqui, ó, só vai existir isenção do IR para a pessoa física nos seguintes termos, tá? O fundo tem que ser cotado em bolsa. Deve possuir mais de 50 cotistas e
nenhuma pessoa física poderá deter mais de 10% de participação nesse fundo. Se isso aqui for cumprido, há isenção de imposto de renda para a pessoa física. A pessoa jurídica não tem isenção, tá? Letra B, são tributados apenas no resgate das cotas. Não. Sofre incidência de UF regressivo, mas não de R. Não, também. São isentos de R? Também não, porque não há isenção para a pessoa jurídica. A alternativa correta dessa questão, quero saber quem é que respondeu aí a alternativa correta comigo, galera. Vamos lá, a alternativa correta da questão, letra A, tá? São tributados como receita financeira, não havendo isenção de R sobre os rendimentos distribuídos. Deixa eu tomar um golinho d'água aqui com vocês, porque nós estamos ao vivo e o professor aqui tá com a garganta seca. Bora lá, sem mais delongas. Vamos comigo. Vamos para a questão de número 12, tá? Vocês já perceberam, pessoal, que eu gosto de vir marcando os pontos chaves, tá? E é assim que eu faço sempre em prova, por quê? Porque a minha atenção começa já, eu já começo a pegar os principais pontos que o enunciado está me trazendo para eu não ter que reler novamente. Então eu vou nesses pontos chaves. Façam isso que eu tenho certeza que vai ficar mais claro na hora da prova, de tu buscar ali o alicerce do que o enunciado está te pedindo nas respostas, tá? Vamos lá. Ezequiel trabalha em um plano de aposentadoria PGBL corporativo, em que a empresa faz o aporte de 100%, e aí lembra que o PGBL tu tem dedução de até 12% do teu rendimento tributado anual. Tá? Tu pode ter a dedução de até 12% de todos os teus tributos anuais, teu rendimento anual. A empresa faz o aporte de 100%. Então, se o Ezequiel bota R$500 no PGBL, a empresa faz 100% também, tá? Até o limite de 12% da sua renda anual bruta, tá? Em relação às implicações tributárias, em relação às obrigações tributárias do plano, alternativa A. As contribuições feitas... Aqui um adendo antes de eu entrar nas alternativas. Pessoal, quem possui 12% da renda anual tributada, que possui essa isenção, é somente a pessoa física, tá? A empresa não possui. Não possui isenção. São de até 12%. Tá? Não possui. A empresa não possui. Quem possui é o trabalhador. Quem possui é o investidor do PGBL, tá? Quem possui é o tomador do PGBL, que é o Ezequiel, tá? É o titular do plano. Quem possui é o titular do plano, não a empresa. Alternativa A. As contribuições feitas pela empresa patrocinadora não são dedudíveis para Ezequiel, até o limite. As contribuições feitas pela empresa patrocinadora não são dedutíveis para Ezequiel até o limite de 12% de renda. As contribuições feitas pela empresa patrocinadora são dedutíveis para Ezequiel até o limite de 12% da sua renda bruta. Somente as contribuições realizadas diretamente por Ezequiel são dedutíveis para fins de imposto de renda, até o limite de 12% da renda bruta anual. Ezequiel será taxado apenas sobre os rendimentos gerados pelo fundo, caso contribua com valor acima. Não. Olha só, gente, tu viu que eu tive que ter calma na leitura, porque estava tudo muito parecido, as contribuições feitas pela empresa patrocinadora não são dedutíveis, tá? No IR, e aqui estava para Ezequiel. Então, olha só, tá? A gente tem que ter muita atenção. Feitas pela empresa patrocinadora são dedutíveis para Ezequiel. Também não, tá? A alternativa correta para essa questão, letra C. Somente as contribuições executadas por quem? Pelo Ezequiel, que é quem? Quem é quem o plano está, né, no nome dele, que é o tomador, são dedutíveis para fins de imposto de renda até o limite de 12% da renda bruta anual. Quero saber quem respondeu aqui a resposta correta, é letra C. Quem colocou letra C, pessoal? Vamos para a 13ª questão. Vem comigo, tá? 13ª questão, a definição do condomínio de um fundo de investimento aberto ou fechado é uma decisão estrutural crítica que deve alinhar a liquidez dos ativos da carteira
tá? Porque um condomínio fechado tem baixa liquidez. Tá? Oferecida aos cotistas passivos. Um desalinhamento entre o ponto de poder gerar grave risco de liquidez para o gestor e para os investidores. Ao analisar a relação entre liquidez dos ativos subjacentes e o horizonte de investimento e a modalidade de constituição do fundo, conclui-se que, olha só, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? Primeira coisa, quando a gente tem um fundo fechado, tá? Esse fundo possui baixa liquidez porque provavelmente os ativos que ele investe, tá? A constituição desse fundo, o regulamento desse fundo está relacionado a ativos de baixa liquidez. Então ele é um fundo fechado. Ele possui prazo de abertura e prazo de término. Só consegue a liquidez lá no término, tá? Quando a gente tem um fundo aberto, o gestor ele tem que estar gerando liquidez para caso um cotista queira sacar o seu capital. Perfeito? Digamos que eu estou num fundo aberto de liquidez diária. Esse gestor ele tem que ter uma taxa mínima de liquidez diária para poder prover aos seus cotistas, tá? Por quê, Matheus? Porque se ele não tiver isso e tiver que liquidar os ativos, vai gerar deságio, tá, da cota, porque ele vai estar liquidando ativos, de repente antecipando liquidações, perfeito? E aí gerando deságio nessas antecipações, gerando deságio na cota. Então tem que ter muito bem balanceado o gestor, a estrutura do fundo, a constituição do fundo é que vai determinar isso, tá bom? Então vamos lá. Alternativa A. Fundos de investimento em participação, os FIPs, tá? São comumente estruturados em regime aberto. Não, negativo, cara. Aqui é regime fechado. Fechado. Fundos de investimento fechado. Em participação, geralmente é para profissional, investidor qualificado e investidor profissional. Matheus, qual a diferença dos dois? Vem comigo, galera. Quem não sabe aqui, fica atento aqui comigo no chat. O investidor qualificado, ele deve possuir mais de 1 milhão investido ou ter alguma certificação do mercado financeiro, tá? Como CNPI, CFA, dentre outros, o CEA. E o investidor profissional, ele deve possuir mais de 10 milhões investido como uma instituição financeira, um fundo de investimento, tá bom? Então, aqui já tá errada essa alternativa, não faz sentido, tá? Alternativa B, investimentos que exigem um período de maturação mais longo tendem a ser estruturados em fundos de regime fechado. O que eu falei para vocês? Aqui a gente já tem uma alternativa que pode ser a certa. Fundos abertos garantem estabilidade de capital e evitam resgates frequentes. Não, se ele é fundo aberto, poderemos ter frequência de resgate. Aqui já tá, nem preciso gastar o meu tempo lendo, tá? Fundos abertos são adequados para investidores de longo prazo, mas se o investidor é de longo prazo, ele não necessita de liquidação e ele não faz a necessidade desse fundo ser aberto, tá? Pois possibilitam a venda de cotas no mercado secundário. Mas se ele está no longo prazo, ele não quer vender suas cotas no mercado secundário, não é mesmo? Então também não faz sentido. A alternativa correta, quem é que botou a letra B? Quem colocou a letra B está de parabéns, tá? E eu tô gostando da interação de vocês e isso aqui para nós é muito bom, gente, para que nós possamos entender os gargalos e aí sim criar essas aulas específicas para auxiliar vocês, beleza? Vamos comigo então, 14ª questão. Antônio, investidor pessoa física, investidor PF decide rebalancear sua carteira, tá? Reduzindo a exposição em ações. Perfeito. Que apresenta um lucro acumulado, então está na hora de realizar também. Para aumentar a alocação em renda fixa defensiva. Perfeito, estratégia bacana, porque ele quer blindar esse capital que ele gerou, que apresentou lucro acumulado. Show de bola. Seu planejador financeiro sugere uma estratégia de desinvestimento gradual, alienar as ações em volumes mensais até 20 mil. Para quê, Matheus? Isenção de imposto de renda. Então, esse planejador aqui está visando muito mais, né, as isenções fiscais para gerar também receita ao seu cliente. E alocar o produto dessas vendas em LCI, que possui o que, Matheus? Isenção de IR para pessoa física, tá? E do agronegócio, que é LCA, que possui também isenção de imposto de renda e possui também fundo garantidor de crédito, até quanto, Matheus? 250 mil. Então ele poderia ter aqui até 4 LCI ou LCA de emissores diferentes, totalizando 1 milhão de patrimônio, tá?
Sob a ótica da eficiência fiscal, que foi isso que o planejador trouxe para ele, o planejador está extremamente correto, ele buscou uma eficiência fiscal, reduzindo, lembra lá que a liquidação de ações até 20 mil reais é isento de imposto de renda? Eficiência fiscal. Ele está sugerindo um investimento dessas liquidações, tá? Que tiveram lucro acumulado aonde? LCI e LCA que possui o quê? Isenção de imposto de renda, eficiência fiscal. A principal vantagem dessa estratégia combinada de venda fracionada e realocação é que, alternativa A, as LCIs e LCAs de bancos diferentes protegem o investidor contra as perdas totais. Não faz muito sentido, tá? O que a gente está falando aqui, que de bancos diferentes, tu vai ter garantia de FGC com a cobertura até 1 milhão. 1 milhão. Tá, de total investido. Então, essa diversificação que vai te garantir tu estar coberto, porque é 250 mil por emissor, tá? Letra B. A venda de ações a mercado à vista é totalmente isenta. Não, totalmente não. Até 20 mil reais. Superou, tu já tem que pagar da ARF sobre o ganho de capital, tá? E tu tem que recolher como investidor. Então, também não é correta essa questão aqui. Letra C. A venda das ações até o limite mensal possibilita a isenção de imposto de renda sobre o ganho de capital e a LCI, a LCA e a LCI também são isentas de IR para a pessoa física. Tá aqui a nossa questão, tá? Vamos ler a D. As LCA e LCIs oferecem alta liquidez superior ao Tesouro Selic. Superior ao Tesouro Selic, não. Tá? E dependendo da LCI e LCA, tu só consegue liquidar ela no vencimento, tá? Então a alternativa correta, quem botou letra C aí no chat, tá de parabéns, tá? Pessoal, eu já li a questão, vocês já vêm aqui lendo as respostas, já vão colocando aqui para mim no chat, para quê? Para que eu possa visualizar e ver quem está tendo dificuldade ou não, tá? Até porque para que nós possamos, assim, direcionar as nossas aulas para cobrir esses conceitos e conteúdos que vocês estão com maior dificuldade, tá bom? Então, a alternativa correta é a letra C. Questão de número 15. Sérgio possui um plano PGBL, tabela progressiva, tá? Em um banco, com um saldo de 500 mil. Ele está insatisfeito com a rentabilidade e decide fazer a portabilidade para um plano VGBL tabela regressiva. Tá? São tabelas diferentes e planos diferentes. Já te antecipo que o PGBL, tu pode fazer para PGBL, a portabilidade, tá? Trocando de tabela progressiva para regressiva, né? Trocando de prog. O PGBL para VGBL não é permitido, tá? E aí o VGBL para VGBL é permitido, tá? O montante fica ainda acumulado e tu pode trocar aqui o regime de tributação e trocar também o plano, a seguradora, enfim, mas é da mesma modalidade, contudo, trocando o regime de tributação, tá? Tabela regressiva em uma seguradora independente, pois ouviu dizer que o VGBL tem vantagens sucessórias e a tabela regressiva paga menos imposto ao longo do tempo. A tabela regressiva vai pagar menos imposto dependendo do que tu tem de soldo, né, anual, perfeito? Se tu cai na tabela de imposto de renda de 27,5%, o PGBL faz mais sentido, porque tu vai ter uma dedução de 12% desse total. O VGBL vai fazer sentido a tabela regressiva, porque o acúmulo de capital que sofre imposto. O que isso quer dizer? E aí, tipo, se eu tiver mais de 10 anos, eu vou pagar 15% de imposto de renda sobre o ganho de capital, que é os meus aportes descontados, só o ganho que eu tive ao longo dos anos. O que o meu dinheiro rendeu é o que eu vou pagar de imposto, não o que eu aportei, tá? Desculpa, pessoal, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então vem comigo. Questão de número 15. Alternativa A. A portabilidade é permitida e, ao migrar, ela poderá alterar o regime de tributação de progressivo para regressivo, reiniciando a contagem do prazo de acumulação do zero. A portabilidade não é permitida entre planos diferentes,
tá? Só o regime de tributação que pode ser alterado entre planos, perfeito? E aí, quando tu faz essa alteração, tu continua com a acumulação. Então, essa aqui não é a nossa alternativa. Alternativa B, a portabilidade é permitida entre PGBL e VGBL sem incidência de R, desde que seja para o mesmo titular. A portabilidade não pode ser efetivada, pois a legislação proíbe a migração de recursos entre modalidades diferentes, tá? Sérgio teria que resgatar e reinvestir. Ele pode aportar, aqui está a nossa alternativa correta, tá? Ele pode aportar, mas é obrigado a manter a tabela progressiva. Não, já aqui não faz sentido. Então, quem colocou aí para nós a questão C está correta, tá? Sérgio deveria resgatar e aportar no VGBL. Vamos lá. Questão de número 16, galera. Vamos lá, a gente está perto do fim. Não te desmotiva, vem comigo. Olha só quanto que eu estou te trazendo de conhecimento nessa prova. E tu não vai achar no YouTube, tu não vai achar na internet, porque nós somos os pioneiros. Porque a nossa equipe da Top Invest foi lá e participou de toda essa estrutura, de toda essa transição da Ambima. Eles fizeram as provas teste. Então a gente está trazendo aqui para vocês muito alinhado do que tu vai ver na tua prova. A família Almeida possui um patrimônio líquido de 50 milhões. Olha, será que é a minha família de Matheus Almeida? Poxa, não é, né, gente? O patriarca, o senhor Antônio, de 75 anos, é viúvo e tem 2 filhos, a Beatriz, de 40 anos, e o Carlos, de 38 anos, que provavelmente serão sucessores do senhor Antônio, né? O Carlos, a Beatriz é residente no Brasil e o Carlos é residente fiscal nos Estados Unidos, então ele já não possui residência fiscal no Brasil. O patrimônio está distribuído da seguinte forma. Então, por ele não possuir a residência fiscal no Brasil, ele vai ser tributado aqui e lá. O que ele tem de patrimônio? 20 milhões em imóveis, pessoa física, tá? Sem liquidez. 15 milhões em aplicações financeiras, CDBs, ações, fundos abertos, pessoa física. Tudo isso aqui enquadra-se em ITCMD, que é um imposto de transmissão de causa, morte ou doação. 15 milhões em conta de investimento offshore em nome de uma Private Investment Company, que detém ativos financeiros globais. Senhor Antônio deseja organizar a sucessão para evitar conflitos e minimizar custos tributários e legais, que é o inventário, o ITCMD. Ele também quer manter o controle das decisões enquanto vivo. Carlos, o filho que mora nos Estados Unidos, preocupa-se com a dupla tributação e a complexidade de herdar ativos no Brasil. Perfeito. Vamos agora ao enunciado, e é assim que vocês vão ver na prova, tá, gente? É assim que vocês vão ver na prova. Vamos lá. Para a parcela de liquidez imediata, que os herdeiros precisarão para pagar os custos do inventário e os impostos de ITCMD, o imposto de transmissão de causa, morte ou doação, após o seu falecimento, Antônio considera aportar 3 milhões em um VGBL. A característica do VGBL justifica a escolha. Por quê? Porque o VGBL ele tem uma capa protetora de seguro. Por que, Matheus, tu diz isso? Porque, olha só, quando o senhor Antônio, tá, falecer, os seus filhos irão receber esses 3 milhões aqui, tá, sem esses tributos de inventário e ITCMD, para que eles tenham liquidez para poder fazer todo o inventário, poder pagar todas as taxas de ITCMD, tá? Então, existe sim uma capa protetora, uma espécie de capa que faz a securitização daquele investidor, perfeito? Seus beneficiários, que já quando tu faz o plano, tu delega já os beneficiários e a porcentagem que tu quer distribuir entre os beneficiários, perfeito? Então, alternativa A. O VGBL permite a dedução das contribuições na declaração de imposto de renda do senhor Antônio, reduzindo seu imposto. Não. É o PGBL que faz isso. PGBL, que até 12%. Alternativa B. O VGBL é isento de imposto de renda sobre os rendimentos no momento do falecimento do titular. Também não, tá? Há imposto de renda sobre os rendimentos, tá? A transação dos recursos aos beneficiários indicados ocorre de forma rápida
né, de rápida liquidez, sem passar pelo processo de inventário, na maioria dos estados funcionando como um seguro, porque aí tu tem capital para pagar as taxas de inventário e ITCMD, tá? Todo investidor de médio e longo prazo deveria ter uma previdência privada, tá? O VGBL garante a rentabilidade mínima? Não garante nada de rentabilidade mínima. Então, a alternativa correta para essa questão, quem é que botou a letra C? Diz aí para mim quem fez isso. Beleza? Vamos olhar aqui. A alternativa correta para essa questão, letra C. Gente, vem comigo aqui, falta pouco, tá? A gente tá indo tão bem, cara. Não te desanima. Vamos lá. Não te desanima porque aqui é só 20. Tu imagina as 40 questões na prova. Se tu vai desanimar agora, vem comigo. Bora lá, então. Olha só. Um gerente bancário está em dúvida sobre a direção dos preços no mercado de títulos de dívida, isto é, se os preços dos ativos irão subir ou cair. Ao conversar com o especialista de investimentos da instituição bancária, o CEPROI, este lhe chama a atenção para as previsões de aumento de taxa de inadimplência. O gerente, tendo entendido a explicação do especialista, deve orientar os seus clientes a... Quando eu tenho uma taxa de inadimplência, eu tenho o valor do título cai, né? Perfeito? Então, o risco está diretamente... O aumento da inadimplência, que é o risco, tá? Gera queda nos preços do título. Tá? Vamos lá, alternativa A. Um aumento nos preços, não. Então a gente já sabe que é queda nos preços, tá? Então essa aqui já não faz sentido. Alternativa B. Uma queda nos preços, até aqui, beleza? Já que uma taxa maior de inadimplência pode levar os investidores a exigir rendimentos mais altos nos títulos de dívida, o que se traduz a uma queda de preços desse título. Aqui tá perfeito. Uma queda de preços, está correto, já que uma taxa maior de inadimplência pode levar os investidores a exigirem rendimentos menores. Não, né? Se eles têm... Lembra lá do risco-retorno? Se o risco é alto, o retorno também será alto. Então, essa aqui também não faz sentido. Um aumento nos preços... Não. Nós vamos ter uma queda de preço. Tá? Então aqui também já não faz sentido. A alternativa correta, gente, vem botando aqui para mim. Eu quero ver, hein? A alternativa correta para essa questão, uma queda de preços, tá? Porque os investidores exigem rendimentos mais altos, fazendo com que o preço caia, tá? Então uma queda de preço, já que a taxa maior de inadimplência pode levar os investidores a exigirem rendimentos mais altos, porque o risco também é alto e com isso o preço do ativo cai. Show de bola! Bora lá, gente, estamos quase finalizando na antepenúltima, tá? Não desanima não. Ó, pessoal, aqui ficou um pouco o meu rosto porque realmente as questões são bem densas, tá? Mas não tem problema, eu tiro ele aqui depois, para vocês lerem todo o enunciado, tá? Vamos lá então comigo. Otávio é um investidor conservador que tem seus investimentos em uma carteira administrada, tá? E como conservador com investimento em carteira administrada. E como, tá, ele não tem tempo ou conhecimento no mercado financeiro, nunca teve interesse em discutir mais profundamente a composição da sua carteira com um especialista de investimento. Tranquilo. Como a carteira administrada oferece atendimento personalizado, Otávio tomou a liberdade de fazer ao especialista algumas sugestões de alocação de investimentos, mesmo Otávio sendo conservador, mesmo ele não entendendo do mercado financeiro, que tinham sido recomendados por amigos. O especialista consultado por Otávio analisou as sugestões e ponderou diversos fatores, incluindo o fato de que a incorporação desses investimentos aumentaria o desvio padrão da carteira. Se aumenta o desvio, aumenta o risco. Se aumenta o risco, aumenta o quem? O value at risk, que é o risco máximo da carteira, tá? E aí o VaR, ele está ligado diretamente ao desvio padrão, tá? Então ele tem uma relação, ele é correlacionado com o desvio padrão. Então se o desvio padrão é positivo e sobe, o VaR também tende a subir, tá?
Então há essa correlação positiva, tá? O VaR vai acompanhar o desvio padrão. Após essa análise e considerando o perfil de Otávio, o especialista deve: alternativa A, desaconselhar os investimentos propostos por Otávio, pois o aumento do desvio padrão resultaria em uma redução do VaR. Não, em um aumento, não redução. Então essa aqui não está correta. Alternativa B, já vão vocês me colocando aqui, tá? No nosso chat. Alternativa B, incorporar os investimentos propostos por Otávio, pois o aumento do desvio padrão não impacta no value at risk, impacta, como eu já falei para vocês, está ligado proporcionalmente, tá? À correlação, tá? Do VaR no desvio padrão. Então aqui a alternativa B também não está correta. Alternativa C, desaconselhar os investimentos propostos por Otávio. Perfeito. Pois o aumento do desvio padrão resultaria em um aumento do value at risk. Perfeito. Para além do que seria adequado ao perfil do investidor. Então veja a importância que o especialista, o profissional de investimento, está dando para quê? Para a gestão dessa carteira, estando acondicionado no suitability, no perfil de risco daquele investidor. Então ele desaconselha o Otávio dizendo: não, Otávio, nós não podemos fazer esses investimentos propostos por ti, porque o desvio padrão da tua carteira, a volatilidade, o risco iria aumentar, desenquadrando o teu perfil, a carteira ao teu perfil. Então o VaR está ligado diretamente ao desvio padrão, tá? Desaconselhar os investimentos por Otávio, pois o aumento do desvio padrão não impacta. Aqui está errado. Tá, o início estava certo, mas está errado. Então, a alternativa correta para essa questão, pessoal, qual é? Letra C, desaconselhar os investimentos, porque um aumento do desvio padrão vai resultar em um aumento do VaR e aí vai tirar, assim, o perfil do investidor. A carteira vai estar desalinhada junto ao perfil do investidor, tá? Cara, vamos para a nossa penúltima questão. Bora lá, deixa eu tomar só um golinho d'água aqui. Bora lá, gente, vamos finalizar com chave de ouro. Essa aqui eu vou deixar para vocês, eu não vou nem responder. Bora lá. Vinícius, investidor com alta propensão a risco, deseja acumular recursos para comprar sua casa à vista, mas quer estabelecer um limite de perdas potenciais para não comprometer a estabilidade financeira, tá? Perfeito. Com base nos objetivos de Vinícius, o especialista deve optar pela seguinte estratégia: vender contratos no mercado futuro, protegendo o portfólio contra quedas de preço. Gente, vender no mercado futuro, se for contra, tá? O mercado futuro, basicamente o investidor vai estar alavancado. Então, se for contra a posição dele, os riscos são, a perda é ilimitada, tá? Então, se a gente quer uma proteção para a compra da casa dele, não faz sentido, tá? Tu vender contratos futuros protegendo o portfólio contra quedas de preço, tá? Porque aqui a gente não falou de portfólio. A gente não sabe o que ele tem, se ele tem ações, se ele tem fundos de investimento, não faz sentido essa alternativa. Alternativa B: comprar opções de venda, permitindo que Vinícius venda seus ativos a um preço pré-definido. A gente não falou de quais ativos ele tem, tá? Então, ainda aqui não faz sentido essa questão também, tá? Comprar opções de venda permitindo que Vinícius venda seus ativos, não faz nenhum sentido, porque a opção de venda é uma opção, tu pode exercer ela ou não. Ser exercido como tu está comprando, tu pode exercer ou não, tá? Ajustar a alocação de ativos, aumentando a segurança de capital, à medida que o valor do portfólio se aproxima do limite de perda pré-definido, tá? Alocação de ativos de garantia. Aumentar a alocação de ativos, aumentando a segurança do capital, à medida que o valor do portfólio se aproxima de um limite de perdas. Aplicar parte do capital em certificado, em certificado em COI, também não faz sentido. Então, a alternativa correta para essa questão é a letra C, aumentar a alocação dos ativos, aumentando a segurança do capital, né, em ativos de menor risco. Então, a gente poderia aumentar a alocação aqui em renda fixa,
blindar esse patrimônio para que ele não sofra deságio e aí assim o Vinícius tenha capital para comprar a casa à vista. Então, à medida que eu ajusto a alocação dos ativos, eu aumento a segurança de capital, eu vou pegar o patrimônio dele e diluir em ativos de menor risco, e aí pode ser ativos de renda fixa, à medida que o valor do portfólio se aproxima do limite de perda. O que isso quer dizer? Que eu estou sanando as perdas, que as perdas estão calculadas e eu estou protegendo o capital dele também, tá? A alternativa correta, ponham aí pra mim. Eu disse que não ia responder, mas acabei respondendo, hein? Qual a alternativa correta? Letra C, alocação em ativos de garantia, tá? Então vamos lá. Vamos para a nossa última questão e agora é tudo com vocês. Eu vou só trazer aqui o esboço e aí vocês vão responder para nós, tá? Vamos lá. A questão de número 20. Um consultor atende um empresário cujo patrimônio é composto em 90% composto 90% por sua própria empresa em ativos reais e líquidos no setor de construção civil. Não há liquidez, tá? E olha só como ele está concentrado. 90% do capital dele está no nicho da construção civil, sem liquidez. O empresário quer investir 10% de liquidez que possui no mercado financeiro. Beleza, tá? Utilizando a abordagem da alocação integrada de ativos, o que é isso? A abordagem da alocação integrada de ativos, eu já vou considerar o que ele tem alocado fora do mercado, tá? Ó, 10% de liquidez que possui no mercado financeiro. Só que esses 90 aqui dele não está no mercado, está na própria empresa nos ativos e líquidos. Então, quando eu for formular esse investimento, eu tenho que considerar essa autoexposição. Por quê, Matheus? Porque eu tenho que sugerir a esse cliente ativos descorrelacionados com a construção civil. Eu tenho que sugerir para ele uma montagem de carteira de ativos que não possuem correlação aonde ele possui 90%. É por isso que é uma alocação integrada. Porque mesmo estando em bolsa esses ativos no mercado financeiro, eu estou considerando o capital total do cliente, os investimentos totais dele, para fazer essa diversificação, tá? Usando ativos diferentes do setor imobiliário, buscando ativos descorrelacionados. Então vamos lá. Alternativa A, alocar apenas em CDI, pois o risco do negócio já é muito alto. Se eu alocar apenas esses 10% em CDI, eu vou estar também engessando a possibilidade de ganho de capital dele, tá? Concentrar em FIIs de construção civil. Não, isso aqui está totalmente fora, né? Porque a gente já está com uma concentração, então a gente vai ter 100% do capital dele concentrado, tá? Evitar o setor de construção civil. Perfeito. E imobiliário, porque já estamos com uma alta alocação. Buscando ativos descorrelacionados com o negócio principal do cliente, como um hedge funds global, uma renda fixa, pré-fixada, para reduzir o risco total do patrimônio. Perfeito, tá? Essa aqui tá muito condizente. Investir em ações da própria empresa do cliente para demonstrar confiança no mercado. Eu não tenho condições, né, gente? Primeiro que ele não diz aqui que a empresa dele é listada em bolsa, tá? Diz que ele tem 90% na própria empresa, tá? Em ativos ilíquidos do setor da construção civil. Não diz que está em bolsa, então não faz sentido. Agora eu deixo na mão de vocês. Qual a alternativa correta? Deixem aqui para mim no chat. Evitar o setor de construção civil e imobiliário, gente. Buscar ativos descorrelacionados com o negócio principal do cliente. Então eu posso sugerir hedge funds, eu posso sugerir renda fixa, posso sugerir ativos em CDI, posso sugerir renda fixa já pré-fixada, porque aí eu já tenho uma taxa de juros que vai render até o término desse investimento em renda fixa, tá? Para reduzir o risco total do patrimônio. Por quê, Matheus? Porque se eu tiver em CDI, eu também estou oscilando, né, na curva. Então, uma pré-fixada eu já consigo amarrar esse investimento e saber o meu rendimento que eu vou ter até o término do investimento. Então, para quem colocou a alternativa C, está extremamente correta. Gente, vejo numa próxima, gente. Muito obrigado e até mais. Um grande abraço a todos vocês. Eu te vejo numa próxima. Um abraço e até mais.